Senhor presidente, senhores senadores, senhor presidente, antes de abordar o assunto a que me dirijo à tribuna do Senado, eu queria, nesta oportunidade, hipotecar a nossa solidariedade, senador Beja, ao Estado de Santa Catarina. A população brasileira, através dos meios de comunicação, assistiu à destruição. Um fato que a natureza proporcionou, mas um fato isolado, que nós não tínhamos o hábito de ver acontecer isso no Brasil. Tornados, nós temos a oportunidade de ver através dos meios de comunicação em outros países da América, nos Estados Unidos, no Japão e etc, etc. Mas nos surpreendeu realmente o que assistimos no estado de Santa Catarina. Receba, portanto, a nossa solidariedade, e o povo de Santa Catarina realmente passa por mais um teste de fogo, mas que está acostumado já com algumas intempéries, com algumas dificuldades e que se supera. É o que nós desejamos e é o que nós pedimos. Mas, senhor presidente, eu não vou fazer aqui discursos para tratar de um assunto, de qualquer outra matéria do que diz respeito a este país. Mas eu me dispus na noite de hoje a conversar a respeito, para contar uma história. A história de um partido que existe há mais de 2 décadas. Forjado na força, na determinação e na perseverança de todos os seus integrantes desde a sua fundação. Recentemente, mais precisamente no dia 14, próximo passado, o Partido Progressista realizou a sua convenção nacional, convocando todos os seus líderes de norte a sul e de leste a oeste do país para, numa reunião em Brasília, elegermos o nosso diretório nacional e, consequentemente, a sua executiva, que tem como presidente um conterrâneo de Vossa Excelência, companheiro da mais alta qualificação e que vem fazendo um belo trabalho à frente desta sigla partidária. Me refiro, nobre senador Beja, ao Partido Progressista. O Partido Progressista tem sido protagonista de cenas políticas brasileiras nas últimas 2 décadas. Temos compromisso inabalável com a democracia e suas instituições. A atuação do partido tem se fundamentado na defesa da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político, perfeitamente alinhada a estabelecido no 1º artigo da Constituição Federal. O Partido Progressista contribuiu de maneira absolutamente engajada na realização dos objetivos registrados como fundamentais da República, quais sejam a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a promoção do desenvolvimento nacional, da erradicação da pobreza e da marginalização, além do combate às desigualdades sociais e regionais. O Partido Progressista é resultado da união de agremiações políticas comprometidas com a responsabilidade política brasileira. Em sua gênese estão o Partido Progressista Cristão, aliás, o Partido Democrata Cristão e o Partido Democrático e Social, que juntos formavam o Partido Progressista Reformador. Em outro momento, o Partido
Social Trabalhista e o Partido Trabalhista Renovador. Uniram-se sob a denominação de Partido Progressista. Nesse tempo, na primeira metade da década de 90, o Brasil convivia com uma situação econômica e social deplorável, com a inflação estruturalmente alta, desigualdade de renda e de oportunidades abissais entre as mais bem aquinhoados e a população pobre e miserável. No centro desse problema, uma grave crise de organização do Estado brasileiro nas três esferas de governo: a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. A reforma do Estado era a única solução. Não implementá-la ou implementá-la sem os resultados esperados poderia levar o país a mais uma crise institucional. A tarefa de colocar nossa economia nos trilhos era um grande desafio e os riscos eram enormes. Levá-la a cabo exigia engajamento na construção e na implementação de medidas saneadoras. O Partido Progressista esteve firme ao lado do Brasil na discussão das alterações legais que garantiram a adoção do Plano Real, que deu ao país não somente uma nova moeda, mas renovou a esperança dos brasileiros em um futuro de prosperidade. Temos orgulho de nossa contribuição para a consolidação do real, que reduziu via denominação substancial da inflação, flagelo que atinge de maneira duríssima os mais pobres. Senhor presidente, em 1995, o Partido Progressista e o Partido Progressista Reformador, considerando a proximidade de seus programas, unem-se e formam o Partido Progressista Brasileiro, PPB. Eram tempos de reestruturação produtiva, em que se procurava superar modelos antiquados de organização econômica e de preparação para aproveitar as oportunidades geradas pelo processo de globalização. Fragilidades históricas, como desequilíbrios das contas públicas e a consequente limitação da capacidade dos diferentes níveis de governo, em especial da União, em garantir recursos para programas sociais que ajudassem a combater as desigualdades sociais e a pobreza ainda estavam por serem superadas. O então Partido Progressista Brasileiro reafirmou seu compromisso com o futuro do Brasil, ao apoiar as reformas que modernizariam a relação entre o Estado e o setor produtivo, ao assumir seu papel de regulador de importantes atividades como telecomunicações, petróleo, portos, rodovias. Com o apoio do Partido Progressista Brasileiro, o Brasil lançou as bases para um novo ciclo de investimentos privados de grande volume, nacionais e estrangeiros, cujos efeitos em termos de geração de emprego e renda são sentidos até hoje. As agências reguladoras de telecomunicações de petróleo, de energia elétrica e da saúde são também resultado das discussões que aconteceram no Congresso Nacional, com a participação empenhada do Partido Progressista Brasileiro. A obra de reorganização do Estado, com vista à criação de melhores condições de prosperidade para o Brasil, ainda demandaria o engajamento do partido em debates políticos cruciais, como aquele referente à Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu disciplina para a gestão governamental, uma contribuição importante para a promoção de valores republicanos no trato da coisa pública. Essa lei possibilitou a institucionalização de compromissos pertinentes com políticas financeiramente sustentáveis, de arrecadação de receita e de despesa. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um componente fundamental de garantia da governança necessária às inversões públicas, tanto econômica quanto aquelas de natureza social. Nobre senador Wellington. Quanto àquelas de natureza social, de transferência de renda para a população mais necessitada. O Partido Progressista Brasileiro esteve aí também, a serviço
dos interesses nacionais. Não se pode também deixar de ressaltar a contribuição direta do partido no que convencionou chamar de maior acordo do mundo, envolvendo compromissos mútuos de empregados, empregadores e do governo para resolver o problema que ameaçava comprometer de maneira avassaladora as finanças da União, a reposição das perdas do FGTS devido aos expurgos de planos econômicos das décadas de 80 e 90. Foi sob a liderança do Partido Progressista Brasileiro que essa ameaça foi definitivamente afastada, demonstrando a habilidade de suas lideranças de negociar incansavelmente, mesmo em ambientes nem sempre propícios ao diálogo em favor do Brasil. O mesmo comportamento de abertura para o debate permitiu o partido participar de muitas outras decisões importantes para o povo brasileiro, como, por exemplo, das reformas do marco legal da Previdência Social, na segunda metade dos anos 90, que melhoraram sua capacidade de cumprir sua missão de prover os meios de sustento para milhões de aposentados, pensionistas brasileiros, em sua grande maioria de baixa renda. Em 2003, o Partido Progressista Brasileiro, em uma grande convenção nacional, decidiu mudar seu nome para Partido Progressista. Também reiterou que sua atuação deveria se dar com base nos princípios da solidariedade, justiça, pluralismo de ideias e o respeito à dignidade humana, pela inclusão social e defesa do setor produtivo, em especial dos micros e pequenas empresas e do agronegócio. Senhor presidente, a partir de 2003, o Brasil entra em uma nova fase de consolidação de uma outra geração de políticos, de políticas públicas destinada a instituir uma rede de proteção aos mais pobres. E, novamente, o Partido Progressista engajou-se nos debates que aperfeiçoaram as iniciativas governamentais. Assim, foi com relação ao programa Bolsa Família, cuja lei de 2004, a qual permitiu a ampliação contínua de famílias até cerca de 15 milhões, e que permite concluir que, na atualidade, cerca de 50 milhões de brasileiros estão sendo beneficiados. O mesmo se pode dizer do programa Universidade para Todos, o ProUni, política de ensino instituída em 2005. As discussões sobre o novo marco regulatório do pré-sal, que resultaram em lei em 2010, e seus aperfeiçoamentos posteriores também contaram com a participação determinada do Partido Progressista. Nas discussões sobre esse novo modelo, deve ser ressaltada a postura independente a favor do diálogo e da negociação com relação à repartição dos royalties e as outras rendas entre União, Estados e Distrito Federal e municípios. Postura essa que se verificou também quando dos debates sobre a destinação das rendas geradas pela exploração de petróleo de maneira geral e sobre o petróleo do pré-sal, em particularmente para as áreas de saúde e educação. O Partido Progressista, em linha com o compromisso de responsabilidade com o futuro do Brasil, esteve na linha de frente nas discussões acerca de novas medidas de reforma da Previdência do setor público em 2003 e 2005, que estabeleceu as bases para a convergência a zero do imenso déficit de sua conta. Mais tarde, o Partido Progressista tende ao novo chamado da responsabilidade política com o Brasil, ao participar efetivamente da elaboração do marco legal da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público e do Poder Executivo da União. Iniciativa seminal a exemplo para outras esferas de poder. O Partido Progressista sempre esteve na linha de frente da defesa do equilíbrio e da equidade, inclusive no financiamento de ação governamental tão necessária ao combate à pobreza e ao oferecimento de mais e melhores oportunidades para o povo brasileiro. Prova disso, senhor presidente, é o fato de que notáveis do Partido Progressista capitanearam a mais bem estruturada discussão sobre reforma tributária dos últimos 20 anos, deixando como legado uma proposta para a construção de um novo sistema tributário
que o torne menos oneroso, tanto em termos de sua carga e custo de seu pagamento, bem como mais justo, procurando reduzir o peso relativo dos impostos para os mais pobres. Ademais, no campo da reforma política, não se pode deixar de ressaltar o protagonismo do Partido Progressista na discussão e elaboração de um conjunto de proposições que refletem tão somente a visão do Partido Progressista, mas de toda a comissão que se dedicou à execução dessa importante tarefa em 2012. A história do Partido Progressista está, portanto, cheia de exemplos de dedicação a uma causa, o interesse público. Senhor presidente, para encerrar, o Partido Progressista é hoje uma agremiação política de peso na cena política brasileira, com cerca de mais de 1.400.000 filiados em todo o país. O partido governa 466 municípios e tem quase 5.000 vereadores. O Partido Progressista governa um estado e conta com 52 deputados estaduais. No Congresso Nacional, com mais de 40 parlamentares federais e 5 senadores. Os compromissos do partido continuam perfeitamente alinhados com a defesa da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político. O partido, senhor presidente, está historicamente engajado com a realização dos objetivos da República e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a promoção do desenvolvimento nacional, da erradicação da pobreza e da marginalização, além do combate às desigualdades regionais, sociais e regionais. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a Constituição Federal é a lei dos partidos políticos e a lei dos partidos políticos permitem expressamente que partidos políticos recebam doações de pessoas físicas e jurídicas legalmente estabelecidas no país, ressalvados no caso de pessoas jurídicas do setor produtivo e as empresas públicas, concessionárias de serviços públicos e a sociedade de economia mista instituída por lei. Outras empresas, desde que, ressalto, constituídas na forma da lei, podem contribuir com doações para partidos políticos, no que a reforma política deve mudar estas regras, mas até hoje elas existem. A lei dos partidos, normas reguladoras da atividade das agremiações políticas, é clara quanto à obrigatoriedade que toda doação de pessoa jurídica ou física deve ser contabilizada e, em seus termos, levado ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Não pode caber ao partido político investigar se a origem dos recursos recebidos com doação advida de entidades privadas, legalmente constituídas, tem origem operacional, ou seja, se são resultado de sua atividade empresarial. A instância, nessa hipótese, não somente não encontra amparo na lei, como em caso de adoção legal, implicaria a instituição, a manutenção de departamentos de fiscalização dedicados especialmente a essa tarefa, resultando tanto no encarecimento da atuação partidária, como no inviável, inaceitável e absurdo acesso a dados e informações protegidos pelo sigilo bancário e fiscal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Partido Progressista tem uma honrosa história na defesa da democracia, do desenvolvimento econômico e social do Brasil, na legalidade. Desde sua gênese, o partido tem se aliado com as melhores teses a favor do interesse nacional, mesmo em momentos de grandes e acalorados debates. O Partido Progressista comportou-se de forma a garantir a melhor decisão negociada, tendo por orientação os fundamentos da República e a consecução de seus objetivos. Investigações como as que ora se realizam e que envolvem a Petrobras, não somente mostram que a democracia brasileira funciona, como também contribui para o seu amadurecimento, quando são executadas ao artigo da lei, de maneira responsável pelos agentes dos poderes nela engajados. Confio, e o digo na qualidade de líder do meu partido nesta casa, que as autoridades responsáveis pelo caso responderão de maneira republicana aos anseios da sociedade por esclarecimentos sobre este caso. A bancada
do Partido Progressista nesta casa continuará a honrar a história de contribuições inestimáveis do Partido Progressista, a maior de nossas causas, que é o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Meu nobre senador Benedito de Lira, cumprimento Vossa Excelência pelo brilhante discurso em que resgata a história desse grande partido, o Partido Progressista, trazendo também a contribuição que ele